Propósito, irmãos, é que nós precisamos compreender o papel dos dons, né? O primeiro objetivo. E também saber como os dons se manifestam na igreja. E também aprender que os dons, ele é para a edificação da igreja. Eles não são para o nosso próprio deleite. Ou, né, os dons, eles não são para elitizar o crente. Não tem nenhum crente melhor do que o outro, porque ele é usado em algum dom. E também os dons é para edificar a nós mesmos e aos outros. E também edificar o corpo de Cristo. Em Oséias 6:2, irmãos, desculpa, 6:3. Diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. E lá no Salmo 1:2, pastor Jorge, lê para mim, por gentileza, o Salmo 1:2. Salmo 1:2. Então, o conhecimento, irmãos, de Deus não é um conhecimento secular, mas é um conhecimento do próprio Cristo, mais profundo. Em grego, essa palavra, alguns falam karité, outros falam karite, conhecimento mais profundo. E aqui nesse Salmo 1 e versículo 2, diz assim, que o cristão antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que significa isso? Que o deleite do crente, a alegria do crente, o prazer do crente tem que estar em conhecer o Senhor e na sua lei. E nós só conseguimos conhecer o Senhor e a sua lei através da palavra dele. E também, irmãos, aqui no Salmo 1, e versículo 3 diz assim, ó, porque aquele que tem o conhecimento de Deus e se deleita nele, no Senhor, em conhecê-lo. Sabe o que o Salmo 3 vai dizer? Porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Sabe o que isso quer dizer? Raízes profundas. O crente precisa ter raízes profundas no conhecimento de Deus. Por quê? Porque senão ele vai ficar só na beirada do rio. Na beira. Na beira, irmãos, da praia, a água é mais quente. E é cheia de areia também. Já experimentou ficar? Eu, por exemplo, eu não sei nadar. Eu só quero ficar na beirada da praia, eu fico por areia. Agora, quem sabe nadar, vai nas águas mais profundas. O que ele tem? O que ele tem é mais prazeroso para ele. E o crente, irmãos, que fica só na beirada, ele fica no lugar que todo mundo já provou. É água sem frescor. E hoje eu vim dizer para você que você não pode ficar só na beirada da praia.
precisa mergulhar mais profundo. E essa é a finalidade dos dons. Mergulhar mais profundo no conhecimento de Deus. Em João 16:13 diz assim, que quem guia o crente é o Espírito Santo. Porque Jesus veio e já revelou tudo. Agora o crente recebe o Espírito Santo e quem guia ele é o Espírito Santo. E os dons, irmãos, ninguém compra. Não dá para comprar dom. Preciso que alguém abra para mim, por gentileza. Eles são dádivas de Deus. Dádivas são presentes. E presentes, por exemplo, se você dá presente para todo mundo, você dá presente para quem você quer. Se são dádivas do Espírito Santo, ele dá para quem ele quiser. Ele reparte da forma que ele quer. 16:13. Quer que leia? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, é o Espírito Santo que coopera conosco. Então, irmãos, é ele que guia o crente. Então, dons ninguém compra, se manifesta como dádivas de Deus, não é por merecimento, é um presente. Então, não tem ninguém melhor do que o outro para receber o dom. Não tem ninguém mais espiritual do que o outro. Não tem ninguém aqui na casa do Senhor que pode dizer que eu sou tal ou eu sou o cara. Porque tudo vem de Deus. Tudo é para a glória do nome dele. É. O queridinho de Deus, né? Mas não existe. E os dons, ele tem a finalidade e o propósito, irmãos, de edificar a casa para o que for útil, como já foi lido aqui, 1 Coríntios 12:13. Deus concede dons para aperfeiçoar a igreja, para o crescimento do corpo, para que ela possa se sustentar. É como um adorno para permanecer viva e bonita. É como uma mulher bonita, que ela vai lá no cabeleireiro para ela ficar mais bonita. Ela já é bela. Ou um homem que se cuida, né? Hoje os homens se cuidam. Passa hidratante para o rosto, para o corpo, porque isso faz parte. Para ficar mais o quê? Apresentável, bonito. Né? Para ficar... como mesmo que a Bíblia registra que Davi era, de gentil semblante. Bonito. A igreja, irmãos, sem os dons, ela será somente uma instituição. Uma instituição religiosa, cheia de formalidades. É aquilo que nós estudamos ontem na escola bíblica dominical. Por que Deus levantou aqueles homens leigos, outros eram homens estudados, homens instruídos? Por que Deus levantou eles num tempo difícil, de calamidade? Porque a igreja estava muito formal. O povo estava legalista, somente cumpridores de regra. E outros, Deus levantou também por causa da corrupção e do pecado. Então, queridos, a manifestação dos dons, ela traz um avivamento tal na casa do Senhor, que as pessoas se convertem, abandonam o pecado, abandonam o formalismo, fica um crente mais avivado,
Um crente mais cheio de vida. Vida em si mesmo. E vida para dar vida ao outro. Porque a palavra de Deus pronunciada com vida, ela produz vida. E a classificação dos dons? A Bíblia fala de 9 dons, que eles são classificados em três classes de dons. Por exemplo, dons de revelação é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o dom de discernir os espíritos. Tá junto com o dom de revelação. Então, quando é falado sobre dons de revelação, ele está falando de palavra, pode ser palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o dom de discernir os espíritos. Palavra de sabedoria é a capacitação divina sobrenatural para tomadas de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Exemplo, Daniel e o sonho do rei Nabucodonosor. José e o sonho de Faraó. O que o Faraó queria o quê? Queria a interpretação daquilo. Queria que alguém contasse para ele o sonho. E Deus revelou para José. E não só revelou o sonho para José, como disse para José, instruiu José, como Faraó deveria fazer. E Faraó olhou para José e falou: tem um homem melhor do que você. E ele se tornou governador do Egito. Como todos sabem a história. Isso é palavra de sabedoria. Mediante este dom, a percepção sobrenatural é dada somente para resolver o problema do momento. Então, não é uma coisa corriqueira, palavra de sabedoria. É numa situação específica. É concedida apenas o suficiente para aquela necessidade. Então, às vezes, a pessoa pode ser usada no dom de sabedoria e achar que que tudo ela tem que dar pitaco. Não é. Essas coisas é quando o Senhor quiser. É Ele que fala a hora e o momento e a forma de se fazer. Então, e palavra de conhecimento ou ciência. Ensino das verdades, palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito Santo. Acerca das revelações dos mistérios de Deus. A finalidade desse dom é de preservar a igreja. Livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Pregação da palavra do Senhor. Ou revelação mesmo. Palavra de conhecimento. Exemplo, Eliseu, quando ele contava os segredos do rei da Síria para o rei de Israel. O rei da Síria fazia os planos dele lá no palácio, na recâmara que a Bíblia chama. E Deus contava para Eliseu. E por várias vezes aconteceu isso. E quando o rei da Síria ficou sabendo que alguém ficava contando os planos dele, ele chamou o pessoal e falou: quem que está aí boicotando meus planos? Daí alguém disse assim: ninguém, Senhor. Quem faz isso é o Eliseu, o profeta, lá em Israel. Daí a Bíblia diz que ele mandou exércitos aonde Eliseu estava, cercou a casa de Eliseu. E o moço de Eliseu ficou desesperado. E Eliseu falou assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E a Bíblia diz que o moço viu carros e cavaleiros de fogo ao redor. Isso é palavra de conhecimento e ciência. E o discernimento dos espíritos? Capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Há 3 origens de manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo.
uma profecia, por exemplo, Paulo nos orienta a julgá-la, porque ela pode ter 3 fontes. Ela pode ser de Deus, do homem ou do diabo. Qual é o propósito da profecia? Papel essencial, do discernimento dos espíritos. Papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. O dom não é uma habilidade para descobrir as falhas alheias. E nem permissão para julgar a vida dos outros. Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Como que nós vamos conhecer os falsos profetas? Mateus 7, do 15 ao 20. Eu me lembro uma vez que veio uma pessoa aqui no Santana, um pregador, e ele pregou, mas a gente não se sentia bem com aquilo. Dava um mal-estar, na verdade. Há algum tempo atrás. Faz bastante tempo. E quando, depois de algum tempo, passou-se um tempo, e nós descobrimos que ele estava andando de forma errada e praticando coisas que não se deveria praticar. Mas, às vezes, o Senhor até dá aquele discernimento para nós. Mas nós temos medo de levantar. E uma vez que eu morava em Pinda também, isso foi bem específico mesmo. Veio uma pessoa ensinar e estava muito aquela fase de tirar o rótulo do Nescau, aquelas coisas que eles diziam que o Nescau era do diabo, não sei o que era do diabo, e deixava todo mundo confuso. E o irmão começou a profetizar assim, mas, irmãos, batendo muito na igreja, de tal forma estranha mesmo. E levantou, e o irmão que ficava na porta, ele até já faleceu, ele levantou, irmãos, no meio da congregação e disse: cala-te. Quem deu autoridade para você bater na minha igreja? Sinceridade, eu nunca tinha visto aquilo. Mas aconteceu. Discernimento, isso. E autoridade de Deus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, como que nós identificamos? Pelos seus frutos também. Precisa observar isso. Quem você traz para a casa de Deus, quem você recebe também. Às vezes a gente até sabe, mas só vista grossa. E outra categoria que são os dons de poder, que está a fé, a operação de milagres e o dom de curar. Dom da fé não é a fé salvífica. A fé que nós recebemos quando nós aceitamos Jesus. Está lá em Romanos 10 e 17.
Também não é a fé evidenciada como fruto do Espírito, que significa a fé como fruto, significa lealdade, significa constância, significa firmeza nos caminhos do Senhor. O dom da fé aqui é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Por exemplo, Moisés, quando ele chegou lá na frente do Mar Vermelho, o povo alvoroçado, é agora que eu até imagino a cena. Ele falou o que para o Senhor? Clamou o Senhor falou para o que ele tinha na mão. E ele falou um cajado, ele bateu o cajado nas águas. E as águas se abriram. Dom da fé, porque se ele não cresce também ia acontecer. Esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Por isso que aconteceu isso. E operação de milagres. Essa realiza obra extraordinária além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Exemplo, domínio sobre a natureza. Jesus repreendeu o vento e o mar. João 1:13. Viúva de Naim, Jesus ressuscitou o filho dela. E o que eu acho mais incrível é Lázaro, 4 dias morto, e Jesus mandou ele sair para fora e ressuscitou. O Pai Celestial deu dons à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno, com poder e graça. É Deus que faz isso, irmãos. Deus se pode estar aí pensando, Gideão, isso aí você está dando exemplo lá. Mas ele ainda é o mesmo Deus. Porque eu não poderia te trazer outro exemplo, que não fosse a própria palavra de Deus. E o dom de cura são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo sua vontade, sabedoria e no momento certo. Qual é o propósito? Pregação do Evangelho. Irmãos, a pregação do Evangelho, Marcos 16, lá no finalzinho, diz que os sinais, o quê? Segue o que crê. Vamos ler lá? Para só não ficar nas minhas palavras? Porque isso é lindo. Marcos. Tem Mateus também, 28. E disse-lhes, Marcos 16 e 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmãos, a pregação do Evangelho, ele é acompanhado disso. Se eu perguntar nesta noite, é o dom que mais os crentes experimentam. É o dom de cura. Se eu perguntasse aqui na nave da igreja, se você já foi curado por Jesus, eu acredito que não tem nenhuma pessoa que vai dizer que Jesus não curou. Eu estava no ano de 2021, no primeiro culto que voltou das mulheres, meus irmãos, eu estava com uma tal de bursite, tendinite no meu braço, que eu não podia fazer assim, ó. Mas doía tudo, doía. Daí o médico falou para mim que não tinha cura aquilo. Gideão, não tem cura. Eu falei, mas como que não tem cura? Eu vou ficar dolorida o resto da vida? Porque é assim, né, irmãos? A gente vai envelhecendo, as coisas vão ficando pior, né? E daí, um dia, no primeiro culto, não, de jeito nenhum, no primeiro culto das mulheres, que veio, que a Guimarães lá pregou.
A Rita Guimarães pregou, veio aquela moça, a Mazu, cantou, muito lindo o culto, e o marido da Mazu, parece que Deus concedeu para ele o dom de cura, né, serva Eva? Ah, só sei, queridos servos, que eu estava com tanta dor que eu até ajoelhei ali no púlpito. Mas uma coisa eu tenho que testemunhar para você. Jesus me curou. Não tenho mais nada no meu braço. Pela honra, para a honra e glória do nome do Senhor. Então eu, Gideã, que estou aqui falando para você, sou testemunha que Jesus cura. E receba a cura dele nesta noite. Se você está aqui doente, vá para sua casa curada ou curado pelo poder que há no nome dele. Porque ele está aqui. Ele é dono disso tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, escuta só, irmã Gideana. O que acontece hoje é que as pessoas vulgarizam esse dom de cura. E isso ainda é dentro da vontade de Deus. É Ele quem faz. Estava lendo uma informação, uma reportagem. Sabe que lá na Turquia o terremoto matou milhares de pessoas. Milhares de pessoas. De repente eles encontram uma menina que estava há vários dias ali, soterrada, né, sem água, sem alimento, sem nada. E quando trazem ela está bem. E perguntaram, mas como é que você conseguiu sobreviver lá embaixo sem comida, sem água? E ela disse, todo dia vinha um homem de branco e me dava comida e água. Todo dia. Glória a Deus. O Senhor é o mesmo, irmãos. Viu? Eu não estou dizendo para você não procurar os médicos, porque o Senhor também nos cura através dos médicos. Mas creia nele. Creia nele. E levante, e ore para que Deus levante você mesmo. Na habilidade, quando Ele quiser. Porque não é quando você, eu vou orar agora e Jesus vai curar. Não é assim que funciona. É o Espírito Santo que sabe. Então, em cima disso, eu vi passei numa rádio FM, eu estava mexendo no rádio, e tinha lá um pregador chamando todo mundo, porque vai ser o dia do milagre, todo mundo vai ser curado. Alguém pode prometer isso? Não pode. Aí depois ele pede o Pix. Então, dom de cura é o que mais evidencia entre nós. Talvez a gente busca mais. Né? Vocês não concordam comigo? Sofre no corpo e clama o Senhor. Dom de cura é um dom especial. Esse dom é para o enfermo. Quem tem esse dom é para o outro. Não que Jesus não possa curar ele mesmo. Jesus cura também. Logo, segundo esse ponto de vista, o Espírito Santo também não torna os que possuem dom curadores ou curandeiros. Pelo contrário. Olha que coisa mais linda que o Espírito Santo faz. Ele providencia um novo ministério de cura para cada necessidade. Então não tem só um. Tem de acordo com o que a igreja precisa. Teve uma época que eu vivi lá em Pindamonhangaba, no Araretama, o povo começou a ficar muito doente. Doente. E daí o pastor falou, nós vamos começar a orar para Jesus curar esse povo. Então, quando ele começou a orar, chamava, e a igreja enchia de gente, quase todas se levantavam porque estavam com algum problema. Passou-se um período, nós observamos que não levantava ninguém. Jesus curou o povo todo. Olha que coisa linda. Então, o Senhor levanta, se tiver necessidade, o Senhor levanta pessoas com esse dom, para que a igreja dele não seja curada somente no espírito, mas também no corpo, porque essa é a vontade de Deus.
E dons, outra categoria, dons de inspiração. Profecia, línguas e o dom de interpretar línguas. Profecia refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. A profecia. Objetivando exortar, edificar ou consolar uma pessoa destinatária da mensagem. Quer dizer, para quem for direcionada a mensagem. Obrigada. Profetizar não é desejar uma bênção para uma pessoa. Eu te abençoo, está profetizado. Não acontece isso? Às vezes a gente até brinca, né? Põe a mão na cabeça do irmão, receba! Não é essas coisas. Isso aí a gente até deseja que o irmão vai bem, né? Profetizar não é desejar uma bênção para a pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. O dom de profecia é muito importante, que o Paulo exortou a sua busca. Vamos ler lá, 1 Coríntios 14, 1. Então, a gente, olha, ele é tão importante para a edificação do outro, que Paulo disse assim, ó, procura com zelo isso aí. Porque é necessário. Mas precisa ter ordem e cuidado nos cultos. 1 Coríntios 14, 40. Faça tudo decentemente e com ordem. E Paulo também disse assim, ó, devemos julgar as profecias. 1 Coríntios 14, 29. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então aqui assim, é para você julgar a profecia que foi falada e não a pessoa. Né? Às vezes a gente tem a gente inverte os valores. Às vezes a gente... fulano, acredito. Isso é ele? Meu Deus do céu, isso é brincadeira, né? Julgue a profecia, não o profeta. Porque Deus usa quem Ele quer. Quem é o melhor? Porque as profecias também, elas podem ter 3 fontes. Elas têm 3 fontes. Deus, o homem e o diabo. Qual é o propósito da profecia? Edificação do crente. Eu estou falando de profecia, irmãos, que eu vou repetir aqui, ó, que é falada numa língua, igual eu. Vocês não estão me entendendo? Então, é no português mesmo. Que eu entendo e que você entenda. Não estou falando de profecia, que é a interpretação, que eu já vou falar sobre isso. Edificação do crente. Mas profecia também, essa parte é de alguém que vai dar o estudo sobre o que não é. Mas eu vou dar um pitaco aqui. Pitaquinho pequeno. Porque é necessário. Profecia, irmãos, não é para direcionar a vida de crente, viu? Porque a profecia, ela é inspirada pelo Espírito Santo na hora que o Espírito Santo quer. É ele que decide. Agora, crente que fica atrás de profeta para ter uma direção na vida, você me desculpa a expressão, ou vocês me desculpem, e eu quero acreditar que aqui não tem pessoas assim, mas como nós estamos aprendendo, vamos lá, né? Vai orar, né? Eu conheço, e talvez você também conheça, pessoas que desanimaram da fé, destruíram a sua casa, tomaram rumos diferentes, porque foi atrás de profeta.
Gente, não pode. Porque a profecia também, irmãos, ela tem que ser julgada à luz da palavra de Deus. Não pode sair ouvindo. Assim. E outra coisa, quando alguém entrega uma profecia para você, se você tem o Espírito Santo dentro de você, logo confirma para você que sou eu que estou falando. Eu já recebi umas profetadas por aí, eu não ligo, sabe, irmãos? Porque eu já aprendi, estou grande, já é vida que segue, tudo bem. Que enquanto a pessoa falava, dizendo que era Deus que falava comigo, o Espírito Santo falava para mim, não sou eu que estou falando, não. Como que pode? E eu fiquei olhando assim, e para não desrespeitar a pessoa, que era uma autoridade, eu fiquei quieta. Olha que cuidado de Deus com a minha vida. Então, os que são do Senhor, o Senhor zela. Pode. Ué, a Bíblia manda dizer que... A Bíblia fala que não é de Deus. Aquela que não cumpre, ela é de Deus. Ela é considerada mentirosa. Pode falar, Kleber. Uhum. Dá um microfone para aí, Kleber. Igreja toda. Irmãos, o Kleber é nosso professor. Peraí. Não vai atrapalhar. Pode falar. Amém? Só para chamar a atenção dos irmãos pelo seguinte, porque é muito comum a questão de profecias em nosso meio, e eu creio piamente em profecias, sou fruto de uma profecia. Mas algumas delas, ou a maioria delas, são levadas pelo momento, por emoções. Isso é um perigo para a igreja e também para quem está recebendo a profecia. E aquele que é portador da mensagem tem uma responsabilidade muito grande diante da igreja, diante de quem está recebendo e principalmente diante de Deus. Porque quando há uma suposta profecia e isso não se concretiza, e Deus não erra, a pessoa é considerada, à luz das Escrituras, um falso profeta ou mentiroso. Isso tem consequências para a vida e para o ministério da pessoa. Sim. Então nós temos que ter um cuidado nessa questão. Na observação. Uma observação. Mas às vezes esse profeta é tão sem vergonha que ele chega para a pessoa e fala assim, a mulher está grávida, ele fala para ela assim, eis que te digo, minha serva, tu terás um varão, mas se não crer, será varoa. Aí joga responsabilidade no crente. Né? Se não aconteceu porque você não creu. Irmãos, a nossa maior profecia é essa. Viu? Profecia escrita. Por isso que precisa julgar as profecias à luz do quê? Palavra. Mas pode falar. Quem quiser falar, fica à vontade. Tá bom, irmãos? Variedades de línguas. É a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Propósito: edificação da vida espiritual do crente. Eu deixei essa por último, irmãos. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Está vendo? As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe esse dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, sabe o que acontece com ele? Ele vai sendo edificado. Pois o Espírito Santo toca e renova. Deixa eu provocar. Não confundir com a unção do microfone. Porque tem pessoas que ficam ali o tempo todo quietinho, não tem nenhuma manifestação. Quando pega o microfone, já dispara. Né? Uma rajada de língua estranha, e todo mundo acha, isso aí é crente mesmo.
mas está lá no culto, folheando Bíblia, conversando, coçando o nariz, não está fazendo, não está com nada. Aí na hora que pega o microfone, recebe a unção. Recebe a unção. Sabe, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Eu, na verdade, eu ensino pela misericórdia de Deus mesmo. Todas as vezes parece que é fácil, mas para mim não é. Eu sempre sofro bastante, sempre tenho medo. Parece que não, né? Mas é verdade. Mas a gente está vivendo num tempo, irmãos, que para ministrar a palavra de Deus, ninguém quer depender do Espírito Santo, só quer ter conhecimento. Conhecimento, irmãos. Conhecimento, Deus usa o nosso conhecimento para a edificação do corpo dele. Mas é ele que faz. Não é do meu jeito. O que Deus fez com o conhecimento de Paulo? Um homem instruído aos pés de Gamaliel. Um homem culto. Ele pegou todo aquele conhecimento e usou para que o evangelho de Deus fosse pregado. É isso que Deus faz com o nosso conhecimento. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muito conhecimento, mas pouca graça. Pouca graça de Deus. Às vezes nós temos nos nossos púlpitos pessoas, nossa, você nem entende o que ele está falando, de tanta... ele expõe muito bem o português, ele fala sobre as ligações do verbo e aquela coisa toda, e você sai aqui até com a cabeça quente, mas sem entender nada. O evangelho do Senhor, ele é simples. Ele quer levantar pessoas que façam isso. Ele usa seu conhecimento, deixa ele te usar. Deixa o seu conhecimento ser como fertilizante na estrada da fé. Põe isso ao dispor do Senhor. Para que a obra de Deus avance. Então, quem fala a língua estranha, ele é edificado e torna-se mais forte em fé e vida. Por isso que tem que falar a língua estranha. Mas qual a importância? A Bíblia diz que quem fala em línguas, fala em espírito a Deus. E lá no Pentecoste, quando eles falavam em línguas, eles falavam do quê? Das grandezas de Deus. Falar em línguas não é falar por si mesmo. Não é quando alguns, agora até parou com isso, mas um tempo atrás, são pentecostais, irmãos, são pentecostais. Ou então, cutuca esse, cutuca aquele, porque é isso. Quem cutuca o crente é o Espírito Santo. Às vezes até aborrece a gente, tanta cutucada que dá. Entendeu? Por quê? Porque às vezes o irmão nem quer que a gente cutuca ele. Vocês já sentaram perto? Eu já. Para mim não tem importância. Falar, irmão Eliseu, o Senhor te abençoe. Isso aí, irmão Eliseu. O Senhor vai ter vitória. Amém. Mas tem irmão que olha assim, já olha com aquela cara pra gente. É inovação. Sim. Isso é uma cópia. Deus me livre. Deus me livre. O Eliseu está falando que tem um espírito aí que fala para o outro assim, provoca. Daí diz que tem pregador que está usando, provoca o outro, né? Está usando esse termo na casa do Senhor. Falar em línguas não é falar por si mesmo. Atos 2 e 4. Como que é isso aí? Por que que não é? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme, o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então não é, eu agora vou falar língua estranha.
crente, ele vai se enchendo, ele fala, né? Começaram a falar em outras línguas, no sentido de dar continuidade. Então, as línguas não cessaram, irmãos, né? Demonstra que essa experiência deveria ter continuidade. Os crentes, portanto, não deveriam dar ouvido àqueles que desprezam a experiência pentecostal, por considerá-la fraca, infantil e fanática. Mas como que eu vou falar língua estranha na casa de Deus se eu edifico a mim mesmo? Eu vou falar para mim. Porque se demorar, se alguém se levantar em línguas estranhas e demorar algum tempo falando, ele tem que orar, ou para que ele interprete, ou para que Deus levante outra interpretação. Porque senão ele precisa ficar cá, porque edifica somente a ele. Gideão, então é proibido falar língua estranha? Não, fale. Paulo falou, eu falo muita língua estranha, mais do que todo mundo. É para falar. Mas se você não tiver uma mensagem de Deus, se o Senhor não colocar isso no seu coração, se você não interpretar o que você fala, fala baixinho para você. Às vezes a gente dá assim, né? Mas não se demore, porque você não vai edificar o irmão. Você está edificando a si mesmo. Eu conheci uma pessoa que ela falou que foi em uma das nossas congregações e ela saiu de casa muito atribulada. E ela estava tão atribulada, e a congregação era pequena, eu nem vou falar o nome da congregação. E ela estava tão atribulada que quando ela chegou lá, ela fechou o olho e só glorificava, irmãos. Quer dizer, eu olhei, não falei nada, mas para mim, particularmente, ela perturbou o culto. E saiu, porque a gente tem que ter controle sobre o nosso corpo. Paulo falou isso. Sobre as nossas expressões, sobre as nossas emoções. Ela podia, sim, glorificar o nome do Senhor, mas ela não precisava gritar tanto ao ponto de perturbar, atrapalhar o culto. Entende, irmãos? Essas coisas a gente precisa. Hoje nós estamos aprendendo que nós precisamos procurar os dons, mas eles precisam ser usados com ordem e decência. Ninguém sai daqui da casa do Senhor dizendo assim, Gideão falou que a gente não pode falar mais língua estranha. Gideão falou que nós não podemos glorificar Deus. Pode sim e deve. E é o nosso dever. Mas nós precisamos tomar cuidado com as nossas emoções. Olha, irmãos, porque você consegue chupar cana e subiar? Eu nunca vi, porque eu nem assobiar eu consigo direito. Mas eu não conseguiria, irmãos. Ou então, falar, comer e falar. Você não consegue. Quando está falando ali, alguém cantando, você está comendo a palavra através do louvor, você está comendo a palavra através de um testemunho, você está comendo a palavra através do ensino. Então, você precisa prestar atenção, porque você não vai conseguir fazer duas coisas. Mas fale sim língua estranha e seja edificado. O fruto do Espírito prova que vivemos sob a graça e não pela lei. Eu vou explicar porque eu estou falando isso. Mas o falar em línguas é o sinal de que o Espírito Santo desceu sobre nós. O fruto do Espírito é o sinal da graça. O falar em línguas é o sinal do poder. Sabe por quê, irmãos? Porque os dois andam juntos. Você precisa produzir o fruto e você precisa buscar os dons. O fruto está relacionado com o comportamento. O que eu sou. O que eu faço. Qual é a minha decisão. Como eu trato meu marido, minha casa. O amigo que está perto de mim. Aqui na igreja não adianta ser santo servo. Porque Deus te conhece. E me conhece. E sabe todas as vezes que eu erro. E puxa a minha orelha, e será que não puxa a sua? Então, isso está atrelado. Hoje eu não vou falar de fruto, mas eu quero que você tenha consciência que você precisa buscar o dom e produzir o fruto.
mudar o comportamento caso necessite. Sim? Tá, claro, pode falar. Aqui na minha aula todo mundo pode falar. Você falou da ordem pública. Sim. Está em 1 Coríntios 14, 26, que diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntares, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Ordem e decência. Então, é aquilo. Se tiver línguas, tem que ter o quê? O que você leu aí. Lê de novo. Então, que fareis, pois, irmãos? Pergunta. Paulo perguntando. Aham. Quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, Sim, tem doutrina, sim, tem revelação, sim. tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, quando tiver língua, tem que ter a interpretação. Porque se não tiver interpretação, fale línguas. Mas fale língua mais baixinho, só para você. Ou por irmão que está te pertinho. Sabe que, irmãos, abrindo parênteses, nós evangélicos, nós cristãos pentecostais, a gente não tem muito, por exemplo, a gente não se incomoda muito do irmão falar em língua estranha alto, porque esse aí é o nosso ambiente. A gente até entende isso. Por isso que agora a gente ensina sobre que a gente tem que falar, se falar língua estranha, fala por baixinho, porque edifica a si mesmo, às vezes a pessoa fica, então não pode falar mais. Tem que falar. Se você é batizar com o Espírito Santo, você fala em língua estranha. Porque Paulo vai dizer que se todo mundo ficar falando língua estranha, a pessoa indouta, infiel que estiver aqui, ela não vai entender nada, vai achar que a gente é maluco. É isso que Paulo fala. Entendeu? Mas tem que ter sim. Claro. Amado, só para ajudar um pouquinho a esclarecer, a finalidade disso é a ordem no culto. É isso que Paulo está tratando aqui. Em relação às profecias, em relação ao falar em língua, em relação ao exercício do dom, tudo deve ser feito e tem que ser feito, mas com ordem e com decência, para que não atrapalhe o culto. O culto, ele é cristocêntrico, ele deve ser, nós devemos nos reunir aqui para adorar a Deus, e ele deve ser o centro de toda uma coisa, não deve ter distrações no meio do culto. E isso é o que Paulo está propondo ali, o que a irmã Gideon está nos passando. E os dons, a irmã já falou alguma vez, é para edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Sim. Então, a língua como dom, irmão, é exercitado somente por crentes já batizados com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, portanto, fortalece os crentes para depois ser usado para outros. Eu quero perguntar aqui, quem não é batizado com o Espírito Santo? Olha, bastante gente é batizada com o Espírito Santo, parabéns. Meu Ivo, eu estou falando assim, o Senhor, quem é esse homem? O Júnior também, Senhor. Verdade, é sério. Já Irmão, faz quase um ano que eu pedi para todo mundo orar por ele, não foi? Mas como o Espírito Santo que batiza, então é no tempo dele, né? Irmãos, é necessário o crente receber o batismo sobrenatural com o Espírito Santo. Do Espírito Santo, com os sinais que o acompanham, que é o falar em línguas. E os dons espirituais que o seguem. Então, quem é batizado precisa buscar os dons. Quem não é batizado precisa buscar a Deus para ser batizado e também buscar os dons, porque segue o batismo. Sem essa capacitação do Espírito Santo, o crente, olha o perigo, o crente fica vulnerável diante das investidas das trevas, e não apenas isso, a igreja também fica privada da enriquecedora edificação que o Espírito Santo proporciona por meio de suas manifestações. Quer dizer, é a mesma coisa de ter uma mesa cheia de delícias e você não participa. Ou então, assim, você participa do arroz e feijão e uma carninha ali, mas a mesa farta mesmo, não consegue participar. Está mais ou menos igual eu mesmo, que sou intolerante quando eu vou em festa. Sabe? Você fica intolerante.
A Gideã é intolerante ao glúten e ao leite. Eu vou em festa, não posso comer nada. Todo mundo se delicia e eu fico lá. Eu como em casa para não sentir fome, na verdade. Eu já vou preparada. Então, eu não tenho problema mais com isso, porque eu aprendi. O crente que não é batizado com o Espírito Santo é a mesma coisa, ele é intolerante. Não participa das delícias de Deus, que é proporcionado pelo Espírito Santo. O falar em línguas não é somente uma evidência inicial da habitação do Espírito Santo, mas é também uma experiência. Olha que lindo. Contínua para o resto da vida. Para o auxílio na adoração a Deus, é uma corrente de água fluindo que nunca deve secar. Jesus diz que faz dentro de nós o quê? Uma fonte, coisa linda, e que enriquecerá a vida espiritualmente. Então, queridos, eu falei de dons, mas aqueles que não são batizados precisam buscar o batismo, porque senão vai ficar de fora. Não pode. Irmãos, devemos evitar os excessos. Depois eu vou fazer uma observação. Sermos moderados, porém não tem como ensinar a usar os dons. Porque os dons é propriedade do Espírito Santo. Deixa eu não assustar eles, porque não fica de fora do céu, não. Não. É de fora das... Não, de jeito nenhum. Fica de fora das delícias que o Espírito Santo proporcionou para a igreja aqui na terra. Tem um pastor do nosso ministério que um dia ensinou isso, não foi aqui. Que quem não é batizado com o Espírito Santo não é salvo. Nosso Deus. Olha. Não, isso não, é salvo. É salvo. Inclusive, tem muitas pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo e que têm uma unção na vida. Uma unção evidenciada. Já pensou se esse cabra é batizado com o Espírito Santo? É verdade. 1 Coríntios 12, 31. Diz que nós precisamos caminhar, o Senhor quer nos levar por um caminho mais excelente, uma conduta superior, uma conduta sem medida, sem limite. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Águas profundas. O Espírito Santo nos leva por águas profundas. Uma conduta sem medida. Por isso que nós não devemos querer colocar limite na operação do Espírito Santo, irmãos. Às vezes a gente quer. Não, tem que ser assim, porque não é mais assim, não é assim. Não. Fique acessível a Ele. Deixa Ele fazer da forma que Ele quiser. Coisa linda. Nossa, que vida que vai produzir em nós. Em 1 Coríntios 13, 12, fala, irmãos, que o alicerce de tudo isso é o amor. 1 Coríntios 13, 1 e 2. 1 e 2? 1 Coríntios 13, 1 e 2. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. O alicerce dos dons, para exercitar os dons, é o amor. Porque o amor, irmãos, ele não destrói, ele constrói. O amor, ele não desanima, ele anima. Por isso que muitos que são usados pelos dons, se ele não buscar esse amor de Deus, não é um amor filantrópico, não. O amor de Deus na vida dele, um amor como fruto, ele começa a achar que ele é superior mesmo. Começa a maltratar as pessoas. Começa a querer até tapete vermelho para ele. Amor é a base de tudo. Não é o amor filantrópico, mas o amor divino que faz doar. Amor que abraça todos, que enxerga o outro. Amor não é dom. Amor não é dom. Deus é amor. Amor é o alicerce. 1 João 4 e 8.
1 João 4 e 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, amor não é dom. Amor ele é um atributo de Deus, que ele comunica uma faísquinha conosco. Quanto mais nós mergulhamos nessas águas profundas, que as nossas raízes elas vão se aprofundando, nós vamos recebendo mais de Deus. Essas características de Deus, elas são geradas em nós. Olha que coisa linda. Os dons não melhoram crentes. Olha que coisa. Os dons não provam espiritualidade de crente. Não mudam o caráter. Porque quem recebe os dons já tem que ter o caráter mudado. Os dons é o fazer. O amor é quem eu sou. O amor mostra a minha nova essência. Pois quem ama se importa com o outro. Os dons estão relacionados ao que fazemos. O amor está relacionado a quem somos. Sabe aquela expressão que de vez em quando eu uso na escola dominical? Servir não é quando eu quero, é quando é preciso. Isso é amor. Porque servir o Kleber quando eu quero é fácil. Isso é natural da minha natureza humana. Mas servi-lo quando ele nem merece, às vezes. E isso implica muito dentro da nossa casa. Quando o outro te enraivece. Exercita essas coisas lá dentro. Depois vem exercitar aqui na casa do Senhor. E hoje, irmãos, infelizmente, nós não temos. A gente tem notado assim que não tem mais interesse pelos dons. Por quê, Gideão? Porque nós não buscamos. Nós não buscamos. Quando eu era criança, eu fui batizada com 10 anos no Espírito Santo. Sabe por quê, queridos? Porque a irmã do grupinho, antes de ensaiar, elas punham a gente para buscar. Agora eu pergunto para você que tem filho, adolescente, jovem, a sua família, você ensina isso para eles? Você ensina para eles a importância disso? Hoje nós infantilizamos muitas crianças, irmãos. Infantilizamos ao ponto de quase que achar que elas não conseguem. Hoje os pais oram e as crianças correm. Se eu perguntar aqui, a maioria das pessoas que estão aqui, quando sua mãe orava, você também orava, porque eu também tinha que orar. Eu era criança. E eu, Gideão, e muitos que estão aqui, é fruto disso. Que igreja que você quer? Se você não ensina a sua casa. A gente protege demais. Parece que a gente agora tem filho de porcelana. Netinho de porcelana. Não ensina para eles a importância disso. E eu vim te dizer nesta noite que você precisa falar para o seu filho, ensinar, colocar nas suas orações, batizar o fulano com o Espírito Santo, Senhor. Batiza ciclano com o Espírito Santo. Depois que o Senhor põe isso no coração dele, esse desejo. As irmãs que cuidam das crianças, ensina isso para elas. Não fica só infantilizando as crianças. Infantil elas já são, mas são inteligentes. Que igreja que você quer? Por que isso aconteceu? Porque hoje não temos conhecimento sobre as manifestações, pois quando há manifestações dos dons, gera confusão. A gente fica até com medo que Deus use alguém. Puxa vida. Houve uma banalização da igreja com os dons, pois os dons não é para promover ninguém. E aconteceu muito isso nas servas, infelizmente. É o mesmo princípio de quando fomos salvos pela graça
e pela misericórdia. É o mesmo princípio. Receber o batismo com o Espírito Santo e receber os dons é o mesmo princípio. Graça e misericórdia de Deus. Falta de conhecimento e entendimento. Isso que nós não temos. As pessoas não buscam por causa dos exageros, meninices, e porque faltou ensino. Ao invés de ensinar, foi quase que proibido. Tem lugar que nem pode mais. E daí? Depois de tudo isso que eu falei, e com certeza o Senhor deixou alguma coisa no seu coração. O que você vai fazer? Tem que ensinar, irmãos, tem que ensinar a igreja. Entendeu? Esses dias eu estava falando para a serva Eva, vamos fazer umas campanhas para Jesus batizar esse povo com o Espírito Santo, para que o pecado saia do meio do povo. Olha, irmãos, nos grandes avivamentos, vocês vão observar, os irmãos que estão aqui, que conhecem isso, o que Jesus batizava com o Espírito Santo, isso era seguido de curas e milagres. A manifestação, irmãos, do Espírito Santo batizando os crentes, ainda isso se estende de tal forma, muita maravilha acontece. E é isso que eu vim dizer hoje para você, além de te ensinar. Que Jesus é o mesmo. E Ele está interessado nesse negócio. E que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Pode falar. Sim. Precisa dar um... É falta de conhecimento. O que causa perturbação em você? Ele usou até uma palavra que no hebraico tem um significado totalmente diferente daquilo que é pensado aqui no nosso mundo ocidental, que é a palavra ódio. O que lhe causa ódio? Aí o moço falou assim, olha, o que me causa ódio são os políticos. E aí o Myles Monroe olhou para ele e falou assim, o dom que Deus chama você para trabalhar esse dom em você é no meio da política. E esse moço se enveredou pelo meio político e se tornou vários mandatos, reeleito várias vezes, considerado um dos melhores políticos das Bahamas. Então, às vezes a pessoa não busca o dom porque busca para próprio deleite, tem interesses naquilo. E o dom é para aquilo que é útil. Então, se você olhou na igreja e dentro de você surgiu uma crítica, puxa vida, o banheiro da igreja está sujo. O dom que Deus coloca para você exercitar, vai lá e limpa. Faça o melhor que você puder fazer ali, e Deus vai retribuir. Porque o dom não é para fazer da gente a estrela. Sim. O dom é para a utilidade do corpo. Então tem gente que não busca o dom porque não sabe como fazê-lo. Sim, e também... Só um pouquinho, será que o Myles Monroe, né? Myles Monroe, será que ele não estava confundindo o dom com o talento? Porque, assim, a gente está aprendendo aqui que esse dom, ele tem propósitos específicos. Sim, né? Para a igreja. Não necessariamente o ser um bom político ou um bom limpador de banheiro, alguma coisa assim. Eu acho que isso é uma outra característica. Eu penso que, senão o dom não é meu. Eu vou perguntar qual é o meu dom. Se o dom não é meu, o dom não é meu.
talento pode ser meu, Deus pode me dar um talento, eu posso ter um talento natural para determinadas coisas. Mas acredito que em relação ao dom, até o último versículo do capítulo 12 aqui, o versículo 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quem quer aqui? Espírito O Santo. Espírito Santo. Ele que quer. Né? Então, talvez haja uma confusão nesse contexto, de eu entender. Confundir talento natural com o que dom. que eu faço, qual é a minha hã? Qual é a minha aptidão ministerial, por exemplo? Né? Eu conheço pessoas que encontraram no diaconato a sua aptidão. E com 100 anos não era diácono. Né? Tem gente que quer o diaconato como uma escadinha para chegar ao pastorado logo, logo. É verdade. O dom quem dá é o Espírito Santo mesmo. Ele que distribui conforme ele quiser. Sim. Sim. Entendi. Irmãos, vocês têm alguma pergunta que o Kleber está aqui para responder? Oi, Kleber, pode falar. Amado, acho que essa confusão está ocorrendo porque a Bíblia não trata somente de dons espirituais. Existem dons de serviço também. Existem outros tipos de dons que você encontra em outros livros da Bíblia. Sim. Só que para podermos entender isso, acho que interessante seria marcarmos uma outra palestra sobre o assunto. Os irmãos concordam? Irmãos, eu peço, por gentileza, depois o pastor Eliseu, os irmãos, eu vou fazer uma oração específica por nós, tá bom? Para que a gente tenha graça de Deus para buscar o batismo com o Espírito Santo, para que a gente tenha graça de Deus para buscar os dons espirituais, para que a igreja do Senhor seja edificada. O objetivo aqui é edificação nossa e do corpo de Cristo. Tá bom, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.